Desde meados do século XX, a Antártida deixou de ser apenas um território de exploração científica para se tornar um dos lugares mais enigmáticos e restritos do planeta, embora oficialmente seja governada por tratados internacionais voltados à pesquisa e preservação. Há quem acredite que algo muito maior esteja sendo mantido longe dos olhos do público. Uma das histórias mais citadas nesse contexto envolve uma operação militar real, conhecida como Operação Rijump, liderada pelo almirante Richard Byrd. Essa missão tinha como objetivo oficial testar equipamentos em condições extremas e treinar tropas. No entanto, o tamanho da operação, menos com navios, aviões e milhares de homens, levantou suspeitas desde o início. Por que mobilizar uma força tão grande para um simples teste? Alguns teóricos afirmam que a missão teria encontrado algo inesperado sob o gelo. Relatos não confirmados falam sobre estruturas gigantescas, entradas subterrâneas e até mesmo tecnologia desconhecida. Há versões ainda mais extremas que dizem que a expedição teria sido interrompida antes do previsto devido a um encontro com algo que não puderam enfrentar. Oficialmente, nada disso foi confirmado, mas o mistério permanece. Décadas depois, com o avanço da tecnologia, novas ferramentas começaram a revelar mais sobre o que está escondido sob a Antártida. Sensores de radar capazes de atravessar o gelo identificaram formações incomuns, menos algumas delas lembrando pirâmides. Outras estruturas que parecem ter simetria artificial, essas, chamadas pirâmides da Antártida, se tornaram um dos temas mais debatidos entre pesquisadores independentes. Embora muitos cientistas afirmem que elas são apenas formações naturais, moldadas pelo vento e pela erosão, há quem discorde. Afinal, algumas dessas estruturas apresentam ângulos extremamente precisos e proporções que lembram construções humanas antigas. E é aqui que o mistério se aprofunda ainda mais. Se essas estruturas não forem naturais, então alguém menos ou algo menos as construiu. Mas quem? Uma das teorias mais intrigantes sugere que essas construções poderiam estar ligadas a uma civilização extremamente avançada que existiu antes do que conhecemos como história. Uma civilização que dominava conhecimentos que hoje foram perdidos. Outros vão ainda mais longe. Há relatos de que certas áreas da Antártida seriam completamente restritas, não apenas por razões ambientais, mas por conterem entradas para estruturas subterrâneas, túneis gigantescos, cavernas artificiais, talvez até cidades inteiras preservadas sob o gelo. Imagine um complexo subterrâneo intacto, protegido naturalmente pelo frio extremo, contendo artefatos, inscrições e tecnologias de uma era esquecida. Se algo assim fosse encontrado e revelado ao mundo, o impacto seria imediato e global. Religiões seriam questionadas, a história teria que ser reescrita, e o próprio conceito de humanidade poderia mudar para sempre. Mas talvez o aspecto mais perturbador dessas teorias seja a ideia de que algumas dessas descobertas já teriam sido feitas e mantidas em segredo. Segundo essa linha de pensamento, governos e organizações internacionais estariam cientes da existência dessas estruturas há décadas. A razão para o sigilo é evitar pânico, proteger interesses estratégicos ou impedir que certas verdades venham à tona. É uma ideia difícil de provar menos, mas também difícil de ignorar completamente, considerando o nível de controle sobre o acesso ao continente. A Antártida é, até hoje, um dos poucos lugares da Terra onde a presença humana é altamente limitada. Não há população nativa, não há cidades permanentes, e qualquer visita requer autorização específica. Para alguns, isso é apenas uma questão de preservação ambiental. Para outros, é algo mais, e então surge uma das teorias mais controversas de todas, a de que certas estruturas encontradas sob o gelo não pertencem à Terra. Alguns pesquisadores afirmam que determinadas formações apresentam características que não se encaixam em nenhum padrão conhecido de arquitetura humana, escalas gigantescas, alinhamentos incomuns e materiais que, teoricamente, não deveriam existir ali. Isso levou à hipótese de que a Antártida poderia ter sido, em algum momento, um ponto de contato entre a Terra e inteligências externas. Não necessariamente uma base alienígena como nos filmes,
mas talvez um local de interação, observação ou até intervenção. Se isso for verdade, então a história da humanidade não começou apenas na Terra, e tudo o que sabemos sobre nossa origem estaria incompleto. Mas, novamente, tudo isso permanece no campo das hipóteses. A ciência tradicional continua afirmando que não há evidências concretas de civilizações antigas na Antártida, muito menos de origem extraterrestre. Muitas das formações citadas têm explicações geológicas plausíveis. Ainda assim, nem todas as perguntas foram respondidas, e talvez seja isso que torna esse tema tão fascinante. A Antártida é um lugar onde o desconhecido ainda existe, onde o gelo não apenas cobre a Terra, mas também esconde respostas. Cada nova expedição, cada novo avanço tecnológico traz à tona mais fragmentos de informação, mas nunca o suficiente para revelar o quadro completo. É como se estivéssemos olhando para um quebra-cabeça gigantesco, com a maioria das peças ainda escondidas. E talvez, no centro desse quebra-cabeça, esteja uma verdade que a humanidade ainda não está pronta para enfrentar. Seja uma civilização perdida, uma tecnologia esquecida, ou algo completamente fora da nossa compreensão. O que está sob o gelo da Antártida continua sendo um dos maiores mistérios do nosso planeta. E quanto mais tentamos descobrir, mais percebemos o quanto ainda não sabemos.